Olá, meus amores! Olá, pessoal. Como vocês estão? Bom, nesse vídeo nós vamos trazer várias informações. Então, vou passar aqui os itens para ficar mais claro e a gente vai discorrendo ele ao longo do vídeo, tá bom? O que nós vamos falar? Nós vamos falar de polaridades. Nós vamos falar da polaridade do sagrado feminino, sagrado masculino, yin, Yang. Vamos falar. Teve uma pergunta na comunidade que perguntaram assim pra gente: a fusão ocorre depois do switch? Então a gente vai falar do switch, vai falar dessa fase para chegar na união e vamos falar do momento que a gente está vivendo agora para esclarecer mais a consciência sobre a união das chamas gêmeas. Faz muito necessário trazer esclarecimento de algumas coisas que estão acontecendo por aí, que estão trazendo confusão na mente das pessoas e na vida delas. Então a gente vai trazer algumas coisas que a gente foi intuído aqui para trazer nesse vídeo, que é: qual polaridade você é? Você sabe? Você é divino feminino ou divino masculino? Você sabe? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, é o seguinte, gente. A primeira coisa que é importante ser falado é a gente compreender o que é, quais os atributos, quais as características do sagrado feminino e de um sagrado masculino. Quando a gente fala sagrado feminino e sagrado masculino, a gente está falando da essência, a gente está falando do equilíbrio, a gente tá falando do sagrado. Me vem assim, tipo, parece brincadeira, mas é do masculino como Deus manda. E do É, feminino como como Deus Deus manda. manda. Tipo, Exato. é uma expressão como Deus manda, mas É, como é que Deus manda? É os atributos que na sua expressão divina, ou seja, na sua máxima expressão, eles estariam presentes e eles estariam muito bem, digamos, expressando. expressados e o feminino estaria feliz e o masculino estaria feliz, as polaridades estariam equilibradas, todo mundo feliz. Isso, né? Então, enquanto a pessoa não está neste equilíbrio, não está alinhado com esse sagrado, ela não está sendo sagrado feminino e nem sagrado masculino. O trabalho é a interiorização, principalmente para as mulheres, porque um dos atributos do sagrado feminino é interiorização, não é ir para fora, não é avançar, não é agir, é interiorizar para que chegue ao ponto de expressar esse sagrado feminino, que é o yin, e o sagrado masculino, que é o yang. Então precisa aprender a conhecer o que é yin, quais os atributos da energia yin e quais os atributos da energia yang. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Uma das coisas que a gente vem escutando das pessoas e que em alguns casos vem até pessoas a consultar isso, tem a ver justamente com isso que a Sheila trouxe de a pessoa ter essencialmente mais uma energia yin ou yang, feminino e masculina, e ela estar neste momento dentro de um corpo masculino ou feminino. E por achar que ela está dentro de um corpo, por exemplo, masculino, mas falaram para ela, porque a grande maioria das vezes não é uma informação acessada da própria centelha dela. Não é uma informação acessada por ela mesma, é uma informação que alguém deu para ela e falou: você é feminino, você é masculino. Mas se for perguntar para a pessoa, realmente você sabe porque você sentiu isso? Muitas das pessoas, a grande maioria, nem sabem, não faz ideia de se ela é essencialmente uma polaridade feminina ou essencialmente uma polaridade masculina. Agora, ela está dentro de um corpo masculino, só que falaram que é uma polaridade feminina e o comportamento diariamente dela quer ser adaptado a um feminino. O caminho perfeito para dar uma treta enorme com ela, principalmente com ela mesma e com qualquer tipo de relacionamento, não somente um relacionamento de dinâmica, sino um relacionamento com a vida. É muito importante o relacionamento com a vida, porque você se encaixar na polaridade que você é, todo o restante da circunstância da vida vai se resolvendo. Então, isso que o Gonçalo tá falando, na verdade, vamos trazer as claras. As pessoas entram em contato com a gente
Então entrou em contato com a gente um homem, tá? Que veio perguntar pra gente sobre essa questão, várias questões sobre a dinâmica que ele tá vivendo, que é tudo novo pra ele. Já é raro a gente encontrar homem desperto pra isso. E aí ele veio falar que ele tá passando em terapia com tarô. E primeiro que tarô não é terapia. Começa por aí. Então vamos esclarecer as coisas? Terapia é processo de você se autoanalisar, analisar a sua psique, a sua mente, as suas emoções e o seu comportamento. Tarô é outro tipo de ferramenta, não é terapia. E quantas pessoas que principalmente estão em dinâmica de chama gêmea vão buscar terapia no tarô? Vocês estão se enganando. Primeiro vamos esclarecer essa questão. E a gente não tem problema nenhum. Cada um trabalha na sua questão. Só que isso não é terapia, gente. Não é. Então, aí porque lá na terapia de tarô foi falado para um homem masculino, yang, que é sagrado masculino, porque só as coisas que ele fala pra gente, o que ele faz, o que ele trabalha e como ele vive a vida, tá claramente nítido pra gente que ele é um sagrado masculino num corpo de homem. E aí foi falado pra ele que ele é sagrado feminino. Como que a psique desse cara vai ficar se o comportamento de um sagrado feminino é totalmente diferente do comportamento de um sagrado masculino? Sabe como fica? Aí a gente vai falar o que é um comportamento de um sagrado feminino e o que é um comportamento sagrado masculino. Então, o cara que tem empresa masculina, ele não tem uma empresa feminina, de energia masculina e energia feminina. Uma empresa de energia feminina, artesanato. Uma empresa de energia masculina, construção. Olha só, começa por aí, começa a perceber a energia. Um cara que tem uma empresa de energia masculina, que trabalha com uma questão masculina, que é dono de empresa, aí foi falado pra ele que ele é sagrado feminino. Cara, me desculpa, gente. Assim, a gente tem que trazer a verdade pras coisas, entendeu? Não dá pra gente ficar calado nessa questão. Não dá. Como é que tá a mente dessa pessoa? Como é que tá a psique, as emoções? Tá em uma união com a sua contraparte e tá vivendo um monte de conflitos. Claro, ele tá desencaixado no lugar dele. Assim como ela também tá desencaixado do seu lugar. Primeiro precisa aprender o que é. Lá, por exemplo, no treinamento que a gente dá, a Fusão do Amor, tem um dia inteiro que a gente esmiuça sobre isso, cada detalhe, cada coisa, a dar atividade, dar exercício para a pessoa perceber dentro dela, com ela mesma. Tem uma aluna nossa da última turma que foi falado para ela que ela era energia masculina, que ela era sagrado masculino. E aí, diante de todo o processo que foi passando pela Fusão do Amor, que são 4 dias, um monte de coisa, e tem constelação e tem um alinhamento do seu sagrado feminino e seu sagrado masculino, a ativação, o que aconteceu? Ela descobriu que ela não era e que ela sentia que ela não era sagrado masculino. E ela descobriu que realmente ela não era. Porque a energia masculina dela era alta, sim. Não é porque a sua energia feminina é alta que você é divino feminino, ou porque a sua energia masculina é alta que você é divino masculino. Muitas mulheres têm energia masculina alta. Muitas, quase 100%. Por quê que tem energia masculina alta? Isso não significa que você é divino masculino. Porque muitas mulheres passaram, quando criança, por muitas agressões, traumas, agressões, abuso emocional, abuso físico. Então, essas situações gerou um comportamento interno de autossobrevivência. Então, precisa aprender sobre psique, sobre desenvolvimento infantil, adulto. Esse comportamento de sobrevivência fez agir, fez se proteger, para sobreviver àquela situação que é ameaçadora para aquela criança que não sabe se proteger, nem se defender e nem sair daquela situação. Então a psique da pessoa começa a se desenvolver para se proteger, o emocional para se defender. E aí o que acontece é que ativa muito a energia masculina, porque a energia masculina é proteção. Então nós vamos falar o que é a energia Yang, que é o sagrado masculino, e o que é a energia Yin, que é o sagrado feminino, para vocês verem que é totalmente diferente uma coisa da outra. Então, essa mulher acabou desenvolvendo muito uma energia masculina diante da situação que ela viveu. Então, foi isso que aconteceu com essa nossa aluna. E ela percebeu o quanto de energia masculina que ela estava. E agora ela está trabalhando a energia feminina dela.
porque ela não se encaixa em energia masculina, ela não é sagrado masculino. Assim como esse cara que procurou a gente, que ele não fez ainda o curso com a gente. Mas eu convido pra gente, vocês fazerem o curso com a gente, fazer a fusão do amor, pra vocês verem, se alinharem, gente. Para você encontrar a sua resposta interna dentro de você. Não é ninguém que vai te responder se fulano de tal é a sua contraparte, porque é essa coisa que chamam muito a gente aqui. Se é divino feminino ou masculino, que fase que você tá. Em última instância, gente, não faz nenhuma diferença no seu dia você estar pensando se você é mais uma polaridade feminina ou masculina. O que vai fazer a diferença? Grandemente é você está dentro de um corpo de um homem, haja, se transforme, se desenvolva, se lapide para você encarnar os atributos masculinos. A não ser que você seja homossexual. Aí é diferente. Se você não é homossexual, se você é heterossexual, isso é extremamente importante. No entanto, o seu corpo, a sua biologia, vai estar respondendo a uma natureza. Então, se você está dentro de um corpo masculino, os seus hormônios, eles estão respondendo toda essa natureza masculina, os seus atributos masculinos, quando eles estivessem preenchidos, eles estivessem expressados, você vai estar mais alinhado, sintonizado com a energia na qual você está. Isso vai trazer naturalmente mais felicidade. A gente já vem estudando, vem percebendo quando uma pessoa, um homem, eu vou falar neste momento especificamente homem, eu vou falar de mim, masculino. Homem, masculino, dentro de um corpo masculino. Gonçalo, você é uma energia originalmente mais feminina ou masculina? Não estou nem aí para isso agora, neste momento da minha vida. Não me traz nenhuma diferença neste momento. O que me traz uma diferença? Eu estou dentro, neste momento, Gonçalo, meu espírito, dentro de um corpo masculino. Meu corpo está total e absolutamente preenchido por hormônios que são masculinos, maior a minha estrutura física, tudo isso que envolve. Quando ontem nós estávamos falando com a Sheila mesmo, para que veja as conversas, como que isso se dá. Quando ela está o tempo todo na vida dela, olhando cada vez assim mais para dentro. Ela quer olhar mais para dentro, quer se estudar mais, eu acho isso maravilhoso. Agora, se eu acompanho o ritmo dela, eu começo a ficar infeliz. Por quê? Porque eu não quero me autoestudar? Não, eu quero, eu faço isso. Eu faço isso muito mais que muitos homens. No entanto, a vontade que dá é de expandir, é de ir para fora, é de criar coisas, de construir coisas. Por quê? Porque é a energia na qual eu estou aqui. Já estive muito tempo com a energia desregulada, onde o meu feminino era altíssimo, porque a única coisa que eu fazia era meditar 2 horas por dia praticamente, e alterou toda a minha estrutura, onde, vamos lá, vou trazer uma coisa, meditar 2 horas por dia não tem nenhum problema no masculino, tá? Estou me referindo a que as minhas atividades nesse momento, nesses anos, elas estavam muito relacionadas à sua energia feminina e não tinha a parte de se mover masculina. O que aconteceu? O meu feminino disparou. E o que aconteceu? Financeiramente? Contrariamente, despenca, porque a energia financeira, a energia de trabalho, a energia de empreender, a energia de fazer, ela é masculina. Se você está dentro do corpo masculino, se preocupe por se desenvolver como homem. E se é homossexual, você está dentro de um corpo masculino que está com hormônios masculinos, está preenchido por essa estrutura que é diferente que uma estrutura de um corpo feminino. E aqui a gente não estamos falando nem de genitalidade, não estamos falando de inclinação sexual, não estamos falando de o que cada um gosta. Falando de uma pessoa que, por exemplo, uma mulher... Estamos falando de energia. De energia. Energia yang e energia yin. Uma mulher que está dentro de um corpo de uma mulher. Só que falaram para ela que ela é masculino e ela quer adaptar toda a sua vida como a energia predominantemente masculina. Não vai ser feliz, vai ser a guerreira, a que fica cansada, a que não aguenta mais. Então vamos lá, vamos agora trazer os atributos do
yin e do yang, do sagrado feminino e do sagrado masculino, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui agora. Então, vamos começar pelo sagrado masculino, pelo yang? Sim. Que você está falando? Quais são os atributos, as características e o comportamento do masculino, do sagrado masculino, do yang? Bom, basicamente, poderia se resumir em duas coisas: prover e proteger. Se o homem ele consegue, dentro da estrutura da sua vida, se desenvolver para ser provedor, ou seja, para prover todas as necessidades básicas, para cumprir com todas as providências, a provisão, na verdade, a palavra, do feminino e de a sua descendência, a sensação que vai ter, ela é muito poderosa. Uma sensação de estar sendo útil na vida. E, juntamente com isso, proteção. Há uma proteção que ela vem, propriamente, está intrínseca de estar provendo. Se eu estou provendo, há uma proteção, porque essa pessoa não vai passar fome, não vai passar frio. Não. E a outra é, eu protejo frente a ameaças externas, como pode ser alguém vai vir a bater ou a fazer algo na minha família. E eu estou em condições de proteger a minha família fisicamente. Até se tem que colocar o corpo na frente para proteger. Faço um parêntese. Se a pessoa ela não tem condições físicas, porque tem uma desregulação, ou ela está fisicamente totalmente incapacitada para dar proteção para ela mesma ou para sua família, já esse atributo masculino ele está capenga. Ou precisa providenciar que essa proteção seja feita. Nesse caso seria tipo, vai ter que contratar guarda-costas 24 horas. A partir dessa proteção e de prover, vão se desdobrar em outro tipo digamos, atributo. Um atributo de ser a organização, de agilidade, de essa atividade de empreender, de ir para frente, de ser líder. Então, peraí, você está falando várias coisas. É importante trazer clareza para cada coisa que você está falando. Proteção, providência, provisão, que você falou que são duas coisas básicas. A provisão é o homem trabalha, ganha dinheiro, sustenta a família, dá casa, comida para a família. Então, se você está em uma união de chama gêmea, ou se você é um homem masculino, você precisa providenciar isso. Agora, imagina se, que nem esse rapaz que entrou em contato com a gente, que faz isso, só que falaram que ele é energia feminina, que é totalmente diferente. Então, ele vai parar de prover a família? Ele vai parar de trabalhar? Ele vai parar de proteger a família? Porque ele é energia yin? Vocês estão vendo como não tem lógica? Não tem lógica, gente. É um aspecto que todos nós precisamos ter discernimento ao que escutamos por aí. A gente precisa cuidar das coisas que escutamos por aí e buscar a resposta dentro de você. Esse é o momento que nós estamos vivendo aqui no planeta. Busque a resposta dentro de você. Dentro de você busque a resposta em Deus, com a sua divina presença. O que mais, amor? Que faz parte de um yang? Bom, tá implícito dentro disso que é porque os detalhes são importantes. Eu sei que dentro disso daí tem muita coisa. A organização, a força, o liderar, isso também está dentro de características que são atributos masculinos. Por exemplo, a mulher, o feminino, vai fazer o que em relação ao homem? Vai ter uma conexão maior com o feminino, com a fonte, para trazer direcionamento para o masculino, e o masculino, sabendo que isso é muito bom para ele, muito bom para essa família, o que vai acontecer a partir disso vai agir em função disso, vai liderar esse movimento de ir para frente, de fazer as coisas acontecerem e de com isso trazer mais segurança, mais proteção e mais providência para a família e para a proteção do feminino. Eu tô lembrando de uma coisa aqui que apareceu na última constelação das chamas gêmeas, lá na Visão do Amor. Quando o masculino se alinhou com a sua essência, com o seu sagrado, o que acontece quando com o masculino? Ele vive para servir o feminino. E é onde está a alegria do masculino. Não porque ele está servindo a mulher, porque ele está servindo o próprio feminino, que é a sua contraparte. Porque ele está servindo Deus, não a
aspecto egóico, mas no aspecto divino. Se sentindo útil. Se sentindo útil. Então, foco, ação, trabalho, organização, planejamento, direcionamento, liderança, é tudo atributo masculino. Isso não quer dizer que as mulheres não tenham que ter isso. A mulher, assim como o homem, precisa desenvolver, para quem ainda não tem isso, o Gonçalo é muito alto o feminino dele, que é o acolher. Aí vou falar do atributo feminino. O que é o atributo feminino? O que é o sagrado feminino? O sagrado feminino, uma mulher sagrada, é um feminino que, em primeiro lugar, ela se conecta com Deus. Como? Do jeito que você achar melhor. Meditando, estudando sobre espiritualidade, acessando a sua fonte divina, expandindo a sua intuição. Então, quando o Gonçalo fala assim, não, aí a mulher, ela tá conectada com Deus e ela traz o direcionamento para o homem porque ela tá intuindo, recebendo de Deus o que eles precisam fazer. O que aquele masculino, por exemplo, numa tomada de decisão de um negócio, precisa fazer. Então é a mulher que pode trazer esse direcionamento. Trazer mais um atributo do masculino, que não tem sido falado. Um atributo do masculino, assim, sua expressão é escutar o feminino. Boa. Extremamente importante. Porque é uma coisa que as mulheres sentem muita falta, que é o masculino que não escuta. Então, o atributo do feminino é desenvolver a sua intuição. Quando esse feminino tá com a sua intuição desenvolvida e expandindo, tem a conexão com a fonte. E aí, vai perguntar para Deus, Deus, que negócio que é pra gente fazer? É para aceitar esse negócio ou não? É para direcionar aqui ou não? É para fazer isso ou não? E as respostas vêm. Então, o feminino administra o andamento da dinâmica do casal quando tá conectada com a sua intuição e recebendo direcionamento divino. Esse é o primeiro atributo. O outro, a mulher precisa se cuidar, se amar, se autocuidado. Autocuidado diferente de vaidade, totalmente diferente. A mulher é a expressão da beleza. As flores, por exemplo, é uma energia yin. Se você vê uma árvore que tem flor, a árvore é yang e a flor é yin. Então, a flor revela a beleza daquela árvore. Então, a mulher, ela precisa desenvolver o quê? A sua elegância, no sentido da beleza interior. Então, precisa se desenvolver na sua autoestima, no seu amor próprio. Ela em primeiro lugar, a decisão que ela precisa tomar entre eu dou a comida para ele ou para mim primeiro? Primeiro é para você, depois é para ele. O masculino ou o companheiro que está com essa mulher, ele não vem em primeiro lugar. É você que vem em primeiro lugar. Quanto mais você se amar de forma verdadeira e não de forma vaidosa, egóica, mais conexão com Deus você vai ter. A mulher, quando ela tá nesse lugar, ela cuida primeiro dela, para ela poder cuidar do entorno. Ela só consegue dar para o entorno aquilo que ela consegue dar para ela. Se ela acha que ela dá mais para o entorno do que para ela, porque tem uma carência e precisa curar essa carência. Então a mulher, ela cuida do entorno. Pode perceber que a mulher, quando ela tá em casa, ela vê os detalhes da decoração, disso, daquilo, das coisas do lugar, fora do lugar, e ela vai o quê? Organizar esses detalhes. A mulher tem essa visão, o homem não tem. O homem é o quê? O foco. Ele pensa numa coisa, ele tá naquela coisa, ele vai lá e faz aquela coisa. A mulher, ela consegue ver várias coisas. O feminino. Outro atributo do feminino é o nutrir. O nutrir é nutrir a si mesmo. Não é só a respeito da comida. O homem provê. A gente cozinha, o Gonçalo cozinha, eu cozinho. Mas eu sinto que eu é que penso mais no que a gente vai almoçar. Ele não, ele quando ele vai cozinhar, ele vai lá, olha na geladeira, fez. A mulher não, ela cuida disso. O que a gente vai almoçar? Vamos fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Isso é uma coisa que eu percebo. Ele não tá nem aí, não tá pensando o que vai comer. Ele quer comer. Não é assim? Eu penso 45 segundos antes de fazer a comida. Então esse é o atributo feminino. O atributo feminino é ele introspecto. A mulher, ela precisa aprender a conhecer o seu emocional.
Então, o atributo feminino é emocional. Nós temos no mês 4 fases emocionais diferentes que tem a ver com o processo de hormônio da mulher. 4, cada semana é uma fase emocional diferente. A mulher precisa conhecer cada uma dessas fases. O homem tem isso? O homem não menstrua. O homem tem isso? Não. O homem, a energia do homem é solar. É a ação, é o ir, é o fazer. A mulher é o introspectar, é o se auto-observar, é trazer o que? Harmonia e paz. Então, imagina um homem que foi falado para ele que ele é divino feminino, precisa desenvolver tudo isso daí. Aí, como é que fica a psique dessa pessoa? O emocional, a atitude e os pensamentos. Buga, dá um tilt. E aí, imagina uma mulher que fala que ela é o sagrado masculino. E ela tá lá fazendo, provendo lá, protegendo lá, e o homem no sagrado feminino lá. Como é que vai ficar esse casal, gente? Não funciona. Vai chegar um momento que esgarça tanto que vai ficar doente. Doente fisicamente, porque o emocional vai adoecendo. E aí acaba que chega no corpo físico. Então precisa ter muito cuidado, gente, muito cuidado. Então a gente criou um material que é um material que a gente dá na Fusão do Amor, no curso, e a gente vai disponibilizar gratuitamente para vocês, que é uma canalização de um mestre ascenso que ele coloca todos os detalhes sobre a dinâmica das chamas gêmeas. A dinâmica no sentido desde quando o espírito é criado, que ele se subdivide em yin e yang, até como que se expressa essa polaridade yin e yang nas encarnações, até chegar ao ponto da união. Então lá não vai ter a gente falando, mas vai ter uma canalização de um mestre ascenso falando. Nós vamos entregar esse material para vocês, todo organizado num diagrama, gratuitamente. A gente não vai disponibilizar aqui no vídeo. Você vai ter que fazer uma inscrição se você quiser, para você receber esse material, ok? Porque outra coisa que vamos falar do suíte, a pergunta que fizeram. Mas a fusão acontece depois do suíte? Aí fui estudar sobre suíte. E aí quando eu começo a estudar sobre isso, o Gonçalo ele nem olha, gente, tá? Eu vou estudar. Me dá um incômodo. Gente, primeira coisa, não existe suíte. Não existe suíte. E em um determinado momento, alguém escreveu um livro, falou sobre isso e falou, olha, a fase das chamas gêmeas é assim, fase 1, a gente já inclusive gravou um vídeo sobre isso, mas precisa falar um pouco mais sobre isso. Fase 2, acontece isso. Fase 3, aí a cura. Depois da cura, a fase 4, é isso. Não existe fases assim. Dessa maneira, não ocorre. Isso não é hoje, neste momento que o planeta Terra está vivendo, não é assim que está ocorrendo. Não é. E dentro disso, perdão, que eu me vejo assim. Pode falar. Gente, tudo isso não deixa de estar dentro da caixa do paradigma, de uma caixa de um paradigma. Se a gente for olhar fora do paradigma, ou seja, onde é a energia infinita livre, com infinitas possibilidades e manifestação que vai acontecer, o que pode ser, mesmo de que antigamente tivesse um padrão de comportamento, aquilo que são essas fases? Bom, é possível olhar assim. Tem uma galera que aconteceu isso, e aconteceu uma vez, 2, 3, 8, 20, 40, 50, 80. Então peraí, tem um padrão e a isso nós vamos encaixotar e vamos botar faces. Pronto, aí nós criamos a face de alguma coisa. Metodologicamente foi assim. Só que isso não deixa de ser um padrão de comportamento de uma pessoa que não define nem determina a realidade última, que pode ser algo diferente disso. Evolutivamente falando, é claro, nós temos um processo evolutivo. Agora, se é trazido um ABC dentro da dinâmica, em qual você está mais preocupado para saber aonde que você está encaixado, que com a sua própria evolução como espírito, aí mais cedo ou mais tarde vai acabar caindo em um paradigma inserido a partir de alguém que criou isso. Que é o que foi feito com a humanidade, a manipulação da Matrix. E aí, você acha que as chamas gêmeas não foi também um processo para haver
todo esse movimento que ocorreu e que ainda está ocorrendo de distanciamento? Claro. Por quê? Preciso estudar sobre física quântica. O pensou, criou. Se você pensa que você está na fase da separação e que isso é nananana, é isso que você está criando. Aí se você pensa que a primeira fase, primeiro é quando você encontrar sua chama gêmea, o contato vai ser avassalador e imediato. Pá! Aí isso não aconteceu, então a pessoa não é minha chama gêmea? Porque com a gente não aconteceu isso. O primeiro contato que nós tivemos não aconteceu nada. A gente só se conheceu. Oi, tudo bem? Oi, tá, já. A gente estava num evento de marketing digital há alguns anos atrás, que a gente nem faz mais parte. E a gente, um amigo meu, que tava conversando com ele, pegou e nos apresentou. Meu amigo, tá legal, tá. Nada. Nós trabalhamos durante 6 meses dentro de um projeto social que a gente desenvolve e não aconteceu nada. A única coisa que acontecia é que a gente gostava de trabalhar junto. Que a gente conversava sobre várias coisas e a gente tinha muita similaridade das coisas que a gente conversava. Mesmos pensamentos. Mas não tinha aquela coisa, nossa, e nada disso, gente. Cada dinâmica, porque não é casal, tá? É o yin e o yang, que é um espírito só, que é uma evolução, mas tem a individualidade, porque está encarnado aqui, ok? Cada um vive uma coisa diferente. Então precisa tomar muito cuidado. Essa coisa do switch, que inverte a polaridade em um determinado estágio da dinâmica ou em uma determinada fase, para aí acontecer a fusão, ou a fusão só acontece depois do switch. Vocês estão vendo que isso não faz sentido? Não faz sentido. A gente falou da polaridade. Não existe inversão de polaridade na dinâmica de chama gêmea. O que existe é você se encaixar na polaridade que você veio encarnada. Porque, inclusive, esse mestre da ciência, que é o Dual Kun, ele diz, vocês vão ver lá no material que vocês vão receber, que conforme o processo evolutivo das partes, onde cada um está numa fase de evolução, porque o que interessa é a sua evolução, cada um está numa fase de evolução, chega um momento que eles estão similares na evolução, e quando eles estão nesse ponto, cada um passa por uma polaridade para se conhecer como mulher, se conhecer como homem, quando vem encarnada como mulher, quando vem encarnada como homem, para se conhecer naquela expressão que ela veio, que a pessoa veio, que quando chega na fase, antes de acontecer a fusão, antes de acontecer essa união, que cada um vem na polaridade da qual foi expressada, que é a predominante. Por isso que não faz sentido quando falam que Jesus era divino feminino e Maria Madalena era divino masculino. Vocês estão vendo que a gente precisa analisar o que falam por aí, a gente precisa estudar, a gente precisa levar para Deus para encontrar as respostas. Então não existe switch, gente. E não acontece inversão de polaridade. O que acontece é consciência sobre qual polaridade você está se manifestando mais. Se é masculina ou feminina. Eu estava muito no masculino. Como o Gonçalo falou, ele estava muito no feminino, porque eu tive que me virar na vida, me proteger, me prover durante muitos anos, desde quando era criancinha. E aí aconteceu a nossa fusão. Quando aconteceu a nossa fusão, que levou 1 mês mais ou menos essa fusão, e que com o tempo aí da nossa união, a gente foi ajustando a nossa polaridade. Por quê? O Gonçalo ainda estava muito na polaridade feminina e eu ainda na polaridade masculina. Mas naquele momento da fusão, porque, a nossa consciência... Claro, nesse momento a consciência vai... A nossa consciência vai para a essência, o divino. Na fusão vai para o divino. São 2 deuses, na verdade um Deus só, se fundindo. Um espírito se fundindo. E toda essa explicação de atributos que a gente trouxe, nesse momento, ela é manifestada espiritualmente. Porque a sensação, a energia que se expressa, que se manifesta nesse momento de fusão, o feminino, ele vivencia isso em uma máxima expressão. E o masculino também, só que isso digamos, hoje nós vivenciamos o que nós falamos do atributo de proteção
e de proveer na matéria aqui, com trabalho, com defender, porque isso é a densificação da energia sutil que se vem se expressando em esferas de consciência elevadíssimas. Lá, isso é feito com um pensamento, isso é feito com só uma palavra, cria um êxtase no feminino que é incomensurável. E é uma palavra que ela é masculina, a energia da palavra é masculina. E que quando ela é escutada pelo feminino, gera no feminino o êxtase, que isso vai se densificando, digamos, em energia e chega a se manifestar em que nesta dimensão ela, a forma de ser feito isso é através de vai, trabalha, ganha dinheiro e protege. No masculino. No masculino, tá bom? No feminino é expressão da alegria, plena alegria, beleza, paz, harmonia, plenitude total. É assim que se expressa aqui, né? Então isso que você trouxe é muito bom, muito importante. Então a fusão, quando aconteceu a nossa fusão, por exemplo, eu alcancei, acessei o meu sagrado feminino e senti, percebi todo esse êxtase que o Gonçalo tá trazendo. E ele no sagrado masculino que faz esse movimento, fala uma palavra, o feminino fica uma coisa, e a fusão faz o quê? A unificação com Deus, onde a gente se torna um. E aí não tem mais individualidade, é unidade. Então, gente, é muito complexo. É preciso estudar, é preciso aprofundar, é preciso você levar para a fonte. Por isso que na fusão do amor, o treinamento não é só para as chamas gêmeas, é para a pessoa se relacionar com ela mesma e com Deus, fundir. Então nós estamos disponibilizando esse material para vocês de forma gratuita para poder esclarecer as pessoas, para elas poderem saírem dessa confusão que elas estão. E dentro desse material também a gente está disponibilizando para você uma meditação que foi canalizada pela gente do templo das chamas gêmeas em Arcturus. Porque cada planeta, cada civilização tem o templo das chamas gêmeas. Em Telos tem. E como nós trabalhamos bastante com a espiritualidade, então a gente foi só um canal ali para trazer essa meditação e nós estamos disponibilizando para vocês, tá bom? Então se você quiser receber esse material, o link para você pegar esse material, fazer a sua inscrição, tá na descrição do vídeo. Então vai lá e receba o material e vai estudar, se interioriza, vai meditar. Tem muita informação lá. Muita. São 2 materiais que vocês vão receber, que é um e-book com a canalização do Mestre Ascension, falando sobre toda essa dinâmica das chamas gêmeas, e a meditação, que é um vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.